Bom, agora nós vamos identificar ou tentar identificar qual é a frequência dos emojis utilizados numa conta. Nesse caso, a gente tem acesso à descrição, que é basicamente o texto, né, a legenda que acompanha a publicação. Essa conta do Memes FCCH usa bastante emojis. Então a gente vai poder ter uma situação interessante aqui. Então, como nós podemos fazer isso? Tem uma maneira super simples de como a gente pode organizar. Basicamente, nós vamos selecionar toda a coluna dessa parte de descrição. Como é que a gente faz isso? Seleciona aqui na letra B, então nós temos toda a coluna copiada. Podemos ir aqui em editar e copiar, ou só clicar com o botão direito e copiar também. Vocês é que decidem o que fica melhor. Copiamos e abrimos o site do Text Analysis, esse software que faz essa leitura e dá pra gente esse dado aqui de estatísticas de emoji. Então nós vamos vir aqui no texto, nessa caixa, e vamos colar com Ctrl V ou com direito colar. Então aqui a gente vê que tem muitos emojis mesmo. Provavelmente esse de cervejinha, esse da pombinha, do cigarro também vão ser um dos mais utilizados. E como é que a gente faz? Deixamos aqui, ele infelizmente não tem português como base ainda, então deixamos em inglês mesmo, porque também nos interessa os emojis. E colocamos em submeter. Enquanto ele está trabalhando aqui, ele nos dá o resultado dos textos sem os emojis, mas com a referência ao nome do emoji aqui, beer mug, dove, cigarette, que são os nomes efetivamente de cada imagem, de cada pictograma desses do emoji. Mas aqui embaixo ele vai nos dar as estatísticas de emoji, quantas vezes os emojis foram utilizados. E bem, vocês veem aqui que ele está também separado por vírgula, não é? Então nós vamos vir aqui nessa caixinha, vou diminuir aqui, vamos vir nessa caixinha e vamos selecionar tudo. Vamos com o Command A ou Ctrl A, Ctrl C para copiar, e nós vamos voltar lá na nossa folha de cálculo. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho menor. E vamos criar uma folha nova. Para criar uma folha nova, é só clicar aqui no mais, né? Adicionar sheet. E aí a gente vai vir aqui e vai colar. Normal, pode vir aqui no editar, colar, paste, ou Ctrl V normal, sem nenhum problema. Aí vocês vão ver, poxa, mas tá tudo separado por vírgula, tá esquisito isso daqui. Bom, lembra que quando a gente quis separar o texto em colunas para separar a data, lá no primeiro vídeo? Então, a gente pode fazer isso de uma maneira super simples da mesma forma. Selecionamos a coluna A toda, vamos em Dados, vamos lá em Separar texto em colunas e ele vai automaticamente identificar e colocar cada um, né, separado por vírgula, cada um dos elementos dentro da sua coluna. E ele já vai estar organizado por frequência. Não é? O que mais foi utilizado foi esse da pomba. Depois o da cerveja e o cigarro, o gato, enfim. E aí vocês podem também pensar, pô, mas aí se eu quiser ver o que foi menos, claro, posso rolar até lá embaixo e ver que esse das mãozinhas, do zumbi, da explosão, foram os menos utilizados. Mas eu também posso organizar isso do mais para menos, como a gente fez antes. Então, usando os filtros. Só selecionar aqui a primeira linha, também a gente pode fazer aquele esqueminha de deixar colorido, e aplicar o filtro. Está selecionado, apliquei o filtro, e aí posso organizar do menos para o mais, né? Do A para Z, e aí eu vejo vários que foram utilizados só uma vez. Ou posso, de repente, organizar em ordem alfabética, se isso for interessante, não é? Né? Não vejo tanta relevância quando a gente pensa em plataformas, é muito mais dos que foram mais utilizados.